porque a gente começou do zero, não veio nenhum aporte financeiro, não veio nada, a gente falou, cara, cada um tem sua grana e se vira porque o negócio vai começar. E o primeiro cliente nosso foi R$300 a mensalidade na época, assim, tipo, a gente dividiu 100 pra você, 100 pra você, 100 pra você. E a gente falou, cara, que trabalho que deu, a gente ganhou R$100, mas a gente acreditou, cara, a gente acreditou até o final. Cara, esses números foram crescendo, as coisas foram acontecendo, a gente foi aprendendo. Partners on Demand. Fala galera do Pod, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Partners on Demand, podcast onde você tem um gostinho aí de tudo que acontece aqui no nosso ecossistema do Partners, aí da sua casa, do seu escritório ou de onde você estiver. E hoje tenho uma galera aqui comigo, hein? Hoje tô bem de convidados. Poxa, ao longo dessa temporada a gente já trouxe pessoas de vários segmentos e a gente está estreando nessa temporada uma agência do programa, né, para vir trocar uma ideia, falar de dia a dia. Então eu tenho o orgulho e a felicidade, a honra de receber a galera do Barbas Digital. Sejam bem-vindos ao Pod, senhores. Boa! Quem quer começar se apresentando aí? Vamos ver quem que é o sócio que tem mais atitude. Vamos ver o negócio aí. Vamos tirar 2 ou 1 para ver quem começa. Claro, obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui, estar com vocês, participando, falando um pouco do nosso dia a dia de Barbas Digital, das nossas entregas e também, óbvio, mais uma vez, agradecer Partners que mudou a nossa vida e eu acho isso super legal. Legal, que legal. Pô, a gente fica super feliz, assim, de sempre que a gente tem a oportunidade de estar aqui em contato com as agências e entender um pouquinho mais. Às vezes a oportunidade de ir visitar a agência e ver como é que realmente é o dia a dia das pessoas que a gente ensina um pouquinho. Então, a gente já fica super feliz de bater esse papo. E, bom, quem são vocês aí? Nomes, e aí a gente vai entrando na história aqui, vai abrindo uns pop-ups. Então, só pra galera que tá em casa, que ainda não conhece, a gente entender quem são vocês e falem um pouquinho da Barbas também, pra galera se inteirar. Tá? Eu sou o Leandro, a galera me conhece como Lepa. Lepa, beleza. Eu sou um dos fundadores dos Barbas, né? Cara, casado, né? Falar um pouquinho de quem eu sou. Exato. Casado, 3 filhos, enxadrista e adoro jogar pôquer também. Que legal. Né? E a gente teve a ideia dos Barbas há 7 anos atrás, quando eu peguei na mãozinha dos 2 amigos aqui. Vocês já se conheciam então, de anos? Já se conhecia, tava freelando no mercado, né? A gente era do mercado de agência, na época a gente tava freelando e a gente sempre tava trocando uns jobs e tal, até que a gente teve uma ideia de, falou, cara, acho que tem um negócio aqui, vamos, né? Aí foi quando entraram 2 pessoas na sua vida aí. Conta aí, e aí? Bom, o Rafa é um cara que eu conheço já tem mais de 20 anos. Caramba. Já trabalhamos juntos em outras 2 agências, a gente já se conhecia, fazia muitos trabalhos em conjunto. Então vocês 3 já estavam há muitos anos em agência, sempre mercado. Sempre agência. Tá, sempre legal. É muitos anos não, porque a gente é jovem, né? Mas um bom tempo, eu diria. Eu trabalhando na parte de redação, criação de conteúdo, storytelling. E aí foi juntando as habilidades de cada um, né? O Lepa com a parte de branding, de direção de criação, direção de arte. Legal. Eu com a parte de texto, de storytelling. O Rafa com a parte de atendimento, de gestão. Entendi. Então cada um foi tendo a sua participação no todo aí do início da Barbas. Que é o melhor cenário, né? Vocês se complementaram ali, né? Então, e aí como é que foi? Você teve essa ideia, chamou os 2, e aí? O que Cara, eu lembro até hoje, foi no condomínio onde eu morava, tinha aquele escritório embaixo, assim, no lounge lá. Legal. E aí chamei, os caras foram pra lá, a gente na mesa, assim, cara, a ideia é essa, e a hora no momento que a gente olhou, tava os 3 barbudos lá, cara. Né? E aí, pra quem não pegou a referência, Barbas Digital, né? Certo? Ele tá num estilo diferente aqui. Mas você não conheceu ele no começo, a barba dele era maior? Era mais parruda, mas é que o Barbas gosta de inovar. Eu vou deixar só o bigodão. O Gui que tá aí comigo semana a semana, você viu que semana passada eu tava 100. Mas aí quando eu vi que vocês iam vir, eu falei, cara, eu vou tentar crescer, mas foi o máximo que deu isso aqui, galera. Então peço até desculpa aí, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas aí, beleza. Só pra completar antes, Lepa. Sou o Rafael Duarte, claro. Rafael Duarte, feito. Eu venho do mercado de comunicação, assim como os 2 aqui. Já trabalhei em veículos de comunicação, agências, tanto agências pequenininhas, assim, eu e mais 2, 3, como agências grandes, multinacionais. Legal. E quando a gente trabalhava, a gente estava no mercado trabalhando, a gente percebia, e a gente tinha muito contato.
né? O Sérgio trabalhava comigo, muitas vezes eu chamava o Lepa para trabalhar junto. Então, a gente trocava muitas figurinhas, mas cada um trabalhando no seu local e fazendo. E a gente via um gap no mercado. Mas assim, a gente não sabia muito direito o que a gente queria. Aí foi quando o Lepão vira, você vai conhecer um pouco mais o Lepão hoje, ele vira e fala, vem aqui, galera, vamos bater um papo. Isso quando? 7 anos atrás. Vai fazer 8 anos. Final de 2016. Final de 2016. Legal. E aí a gente sentou para conversar e aí naquele dia surgiu o modelo e o nome Barbas Digital. E aí eu brinco com todo mundo que o Sérgio Jones, ele tinha aquela barbona, Lepa também, eu não tinha barba. E aí eu falava que tinha que ter alguém sério na empresa para ajudar esses barbudos a tocarem. E depois, ao longo do tempo, eu sofri bullying, daí eu deixei minha barba. Mas vamos lá. E essa questão da barba, assim, eu sei que hoje em dia tem muito um lifestyle da barba, todo o negócio. Vocês já seguiam isso assim ou não? Só não tiraram a barba mesmo e foi no flow, assim, mas... É engraçado que muitas pessoas perguntam, pô, pra trabalhar aí precisa de barba, mulheres, né? Então a gente chama carinhosamente a galera que trabalha com a gente das barbudetes, né? Legal. Mas cara, é super legal. E tem essa conexão aí. Mas já fomos confundidos assim, pô, eu achei que era barbearia, cara, que fazia barba. Não, jovem, é da internet. Né? Pô, que legal. Mas eu acho que de certa forma é a identidade de vocês, cara, assim, né? somou muito. Como é que essa questão de ser simplesmente o Barbas Digital e ter essa identidade forte ajuda vocês de alguma forma, assim? Ou também quais são os desafios? Porque é diferente da maioria, né? Então, como é que é isso pra vocês? Virou até um pouco de nome isso daí. Nome nosso. Tem vários lugares. Eu tenho amigos que me chamam Ô Barbas Digital. Tipo assim, brinca. Então, assim, é o nome da empresa. E o pessoal... A gente faz parte disso. Nós vivenciamos isso. Essa é a nossa. Então, é legal porque todo mundo já vira e chama a gente de Barba. Entendi. E assim, Iago, eu acho que desde lá de trás, quando a gente teve o princípio assim, cara, vai surgir essa empresa, Barbas Digital... E qual que foi a sacada aí? Era a estética nossa, todo mundo de barbas, mas usar a nossa imagem, né? A gente sabia que para começar uma empresa, trazendo credibilidade para essa empresa nova, era somente contando com a bagagem de cada um dos caras ali. Então a gente usou a nossa imagem desde o começo. Então a nossa imagem é muito forte dentro do negócio, entendeu? Então isso ao longo lá da nossa jornada, a gente sempre vem ensaiando, tirando fotinha nova, nas propostas vai nossas carinhas. Porque nós sempre falamos, nós precisamos botar a cara. Como nós não fomos começar a Barbas, nós não falamos assim, vamos botar um dinheiro, montar uma empresa, vamos fazer isso. Nós investimos o nosso tempo, mas nós demos a nossa cara. Então sempre vem na nossa credibilidade. Até porque a gente vinha do mercado de comunicação, a gente já tinha bastante gente conhecida, então a gente podia chegar... E quando a pessoa já me conhecia, eu trazia os dois juntos, assim como o Lepa, Sérgio, então eu falava, é ele quem vai cuidar disso, é ele quem vai cuidar disso. Então essa foi a credibilidade que nós construímos e até hoje, toda a nossa comunicação que a gente tenta fazer é botar a nossa cara. Sabe que quem vai tratando do seu negócio sou eu, é ele, não é? Então, sim. a gente... Eu percebi, eu dei uma olhada assim, nas redes de vocês, o site, vim e tá vocês lá, é a cara de vocês, então acho que isso é muito legal. Isso nos ajudou muito, Iago, porque assim, pessoas conectam com pessoas, entende? Total. Então, no começo também, então vinha muito do meu network, do Rafa, do Sérgio, então a gente ia conectando essas bolhas distintas e criando a bolha dos Barbas. E a gente foi caminhando, cara. E foi super legal. Essa nossa imagem, teve até uma vez que a gente foi num cliente, lembra? A gente foi numa reunião e tal. A gente entrou, tipo, na agência aqui, igual a gente tava, várias pessoas e tal. Aí a gente viu um pessoalzinho, um grupinho lá na mesa, lá, os Barbas, lá, os caras chegaram, os Barbas e tal. E aí eu olhei pro Sérgio e falei, cara, mano, acho que nós tá ficando famoso, né? Os meninos da internet viraram. Cara, que legal. E até vocês mencionaram, pô, vocês estavam enxergando um gap no mercado e aí por isso que vocês se reuniram e tal. Que gap era esse que vocês estavam enxergando? E por que vocês estavam enxergando esse gap, assim? Qual que foi o dia, talvez, que você pensou, pô, cara, isso aqui tá faltando. E aí já vamos emendar aqui, então, o que a Barbas faz, o que é a Barbas hoje. Legal. Cara, o gap que... quando eu tive a percepção lá, foi de que... com a chegada, né, de alguns grandes players no mercado, como o Wix, Squarespace, que eram sites onde você mesmo preparava o seu site lá, você mesmo ia lá e montava o seu próprio site.
eu comecei a ver, né, que tipo, tinha muita oportunidade no mercado. Pô, você fazer um site hoje para profissionais, empresas e tal, a grande oportunidade, né? E eu tava vendo a galera fazer um trabalho que não tava ficando legal, não vendia a qualidade, né? E a gente começou a pivotar, né? Quando eu conectei os caras, a gente era de alta performance, trabalhava para clientes grandes e tal. Então a gente falou, cara, e se a gente usar o nosso know-how para ajudar pequenas e médias empresas e tal, né? Porque as grandes agências não querem saber dessa galera, né? E eles não conseguem ter acesso às grandes agências, às vezes por causa de custo, né? Então, a gente enxergou uma faixa ali de mercado que eu falei, acho que dá para atacar aí. Agora, como que a gente pode fazer para tentar vender num valor justo, né, o nosso trabalho? E aí foi que a gente teve a ideia de fazer por assinatura, né? Então, assim, também não era algo inovador no mercado, mas a gente começou a intensificar e vender em cima disso, construir carteira de clientes num ticket mais baixo e tal, e fazendo um trabalho super profissional. Porque a gente foi aprendendo que para desenvolver um bom site, a gente precisava desenvolver esse cliente, levar ele para estúdio, fazer foto, produzir. A gente precisava preparar esses caras para eles fazerem um site. E o que a gente percebeu no mercado é que as agências de web, quando chegava uma necessidade, pô, precisando de um site, cara, me manda os materiais. O cara mandava, eles iam lá, faziam com o que tinha e não se preocupavam muito nisso. Então, assim, o que a gente via de resultado, né, eu avaliando, então eu passava de noite avaliando o site na internet, principalmente quando eu focava em algum nicho para atacar e tal. E a gente começou a fazer sites bem diferentes do que tinha no mercado. A gente começou a olhar por um outro ângulo, né? Promovendo mais a imagem dos profissionais, das empresas. Então a gente promovia banco de imagens interno do cliente para que essas fotos, esse material, né? Depois, mais para frente, surgiu o lance, o viés do vídeo, também aplicar vídeo nos sites. Mas sempre foi nessa linha aí, cara. E não fazendo somente o site, tendo toda essa preocupação com o cliente e entregando o site para o cliente, falando, tá aqui, o filho é seu, toca. Não, então a gente faz toda a estrutura. Nosso foco hoje, nós somos uma agência de comunicação, mas o foco ele é o website. Quando eu falo de websites, é toda a estrutura de website. Então nós temos equipe de TI, nós temos servidores dedicados, a gente cuida de otimização, desempenho, segurança, toda aquela parte de TI que muitas vezes o cliente só vai perceber quando o site sai do ar, mas a gente tem uma rotina em cima dos sites dos clientes. Então a gente entrega, mas hospeda isso daí, cuida do site e faz toda a manutenção. Como a nossa venda é uma venda onde é por assinatura, ela é recorrente, então, pelo período que o cliente está com a gente, nós fazemos toda a manutenção que o cliente precisa no seu site, para ele estar sempre representando o que o cliente realmente faz. De repente, um serviço que ele deixou de oferecer, outro que ele está colocando no seu portfólio. Então, essa é a nossa pegada. O site ser realmente aquilo que o cliente é. E uma coisa que a gente deixa muito claro, e muitos clientes perguntam, tá, mas o site, ele vai ficar preso a você? Eu estou preso para você o resto da vida? Não. O cliente resolveu acabar o contrato, você está aqui, agora sim, você leva, a gente deixa um período ainda no nosso servidor para dar tempo dele ter uma nova equipe, configurar num outro server e tudo mais, mas nós fazemos toda essa manutenção. Então, nosso foco ele é agência de comunicação, mas o website. Que legal. Cara, e eu acho que em cima disso já temos poucos minutos de episódio aqui, mas já tiramos duas lições aqui que eu acho, tá? Que a gente pode compartilhar. Primeiro, você foi muito bem de, enxergamos um certo público que nós poderíamos atender. Grande erro das agências hoje, sai querendo vender para todo mundo, quem aparecer na frente. Então achei quero até que vocês entrem um pouquinho nisso, em como é que foi encontrar isso que a gente chama de perfil de cliente ideal, e, enfim, acredito que vocês foram lapidando ele com o tempo, provavelmente. Mas acho que esse é um primeiro ponto muito legal. E um segundo ponto muito legal é, cara, eu diria que assim, além de vocês, todas as outras agências que são focadas em website que eu conheço, é receita pontual. Vai lá, faz o site, entrega o site. Vai lá, entrega o site. E qual é o grande problema disso? Cara, recorrência é tão bom, né? Vamos falar a verdade, assim. Você começar tendo uma tranquilidade. Você começar todo mês, cara, assim, sabendo que no mínimo igual ao mês passado você vai estar. E o que você vender, você vai crescer. Isso, para um negócio, é muito bom. Você precisa de um caixa, um capital de giro menor. Cara, assim, só tem benefícios, né? Então, vocês, desde o início, já tiveram essa mentalidade de criar talvez algo ali recorrente. Então, eu acho que a gente pode abrir esses dois pop-ups. Vamos começar por esse do ICP, assim, de vocês. Como é que foi encontrar esse ICP? Qual que é essa faixa de mercado?
teve que fazer alguma pesquisa para chegar nessas pessoas? Testaram públicos diferentes? Esse nosso primeiro cliente, Aham. nós trabalhávamos em agências atendendo grandes clientes. Tá. Muitos amigos, ex-clientes vinham nos procurar querendo fazer alguma coisa e a gente não conseguia atender nas agências que nós estávamos. E a gente, eu também percebia muito disso, e o Lepa também, dessa questão de tem uma gama de clientes muito grande aqui que não está sendo atendido, que são os pequenos, médios clientes. E aí, quando a gente desenvolveu essa ideia do website, o nosso cliente, a gente falava, profissional autônomo, microempresário, startups. A gente unir a expertise sua com a nossa de comunicação para que a gente consiga te levar para o mercado de uma maneira muito legal, a gente trocar toda essa ideia. E aí você não vai ter que me bancar de uma única vez. Vem comigo, que eu quero fazer você ganhar dinheiro. Então você vai me pagando mensalmente. Eu vou te bancar. Porque a gente, obviamente, estava investindo o nosso tempo ali. A nossa expertise de fazer o website. Então o nosso cliente, por um bom tempo da Barbas Digital, até a entrada da Parsons, onde viu nós tivemos essa pivotagem, era um micro cliente, onde ele pegava uma mensalidade baixinha. Entendi. Então esse foi um ponto onde a gente cresceu muito ao longo do tempo. Tá. E essa questão da mensalidade é legal, porque uma abordagem que a gente fazia era assim, você já paga seu aluguel, você já paga suas contas mensais. Para você ter a sua presença digital, também você pode pagar por mês. Então isso foi muito fácil dos clientes entenderem como que era o formato que a gente estava trabalhando e propondo para eles, né? Em vez de vender um site em que ele iria fazer um desembolso de uma vez, ou de repente em 3, 4 vezes, ele ia pagando como mais uma conta ali que ele estava pagando já para o negócio dele. Quase que ele tá pagando um aluguel para estar na internet ali para vocês. Tipo isso. E eu acho legal que vocês, de certa forma, tornaram acessível ao microempreendedor ter um site de muita qualidade. Exato. Né? Porque se ele fosse numa agência que só faz o site ali, ia ser uma porrada para fazer um site de qualidade que vocês fazem. E esse microempreendedor não tem essa condição, esse poder aquisitivo para fazer hoje. E com todo o suporte. Então, Aham. assim, não entregar o site para o cliente, ele não sabe o que fazer com esses arquivos. Então, Entendi. toda a questão de hospedagem, de ter uma equipe cuidando do seu site, atualizando. Quando ele precisar de qualquer atualização também no site de informações, a gente está lá e ser esse suporte. Basta ele nos acionar, estamos lá, nós temos, obviamente, ali um processo para receber e fazer, mas rapidamente está atualizado. Legal. E assim, lá no começo, né? Essa mensalidade era pequenininha, né, jovem? Eu ia falar isso era sustentável, assim, como é que Então, é? foi uma coisa assim bem complicada, porque a gente começou do zero, não veio nenhum aporte financeiro, não veio nada, a gente falou, cara, cada um tem sua grana e se vira, porque o negócio vai começar. E o primeiro cliente nosso foi R$300 a mensalidade na época, assim, tipo, a gente dividiu 100 pra você, 100 pra você, 100 pra você. E a gente falou, cara, que trabalho que deu, a gente ganhou R$100, mas a gente acreditou, cara, a gente acreditou até o final. Cara, esses números foram crescendo, as coisas foram acontecendo, a gente foi aprendendo a trabalhar com esse cliente, a lidar com esse cliente. Cara, eu tenho experiência que eu fui oferecer um site e ir lá até o cliente, mostrar os planos e tal. Eu lembro que eu entrei numa clínica assim, né, tipo, cara, que chique, sentei numa poltrona assim, tipo, eu falei, cara, isso aqui é caro, hein, meu? E aí, mostrei o plano pra mulher, a mulher falou, caro demais. Eu falei, pô, mas a cadeira que eu tô sentado é muito mais caro que esse site que eu tô te oferecendo. Só que, cara, você não tá conseguindo entender a percepção, porque o que eu tô te oferecendo é a sua vitrine na internet, cara. É o acesso que todo mundo tem para conseguir te ver e um dia sentar nessa cadeira, saca? Sim. Então, essa percepção a gente teve que trabalhar muito nesse cliente que eu imaginei aquela faixa lá, mas quando eu fui trabalhar lá, cara, foram várias coisas. A gente teve que mostrar para esses caras que o site ia fazer a diferença, tal, enfim, nesse trabalho. Parece que você leu minha mente, porque eu ia perguntar exatamente isso, porque na minha cabeça, cara, o microempreendedor, ele tá preocupado em 350 coisas antes de fazer um site, né, provavelmente. Então, como é que tipo de argumentos ou como é que era para vocês justamente mostrar essa percepção de valor para esse microempreendedor e se vocês mantiveram como perfil ideal de cliente de vocês até hoje esse microempreendedor ou se vocês foram para uma próxima camada, enfim, como é que vocês se adaptaram a isso visto o novo ticket que vocês estão aderindo e tudo mais? Isso mudou um pouco, tá? Tipo assim, o perfil de cliente, a gente foi amadurecendo, foi uma longa jornada aí, mas
amadureceu. Mas esse cliente, a gente teve que trabalhar muito assim para tentar colocar esse cara dentro do mesmo nível ali para dar um match. E realmente, o que você falou, esse cara tá... Cara, a última coisa que ele quer fazer é o site, né? Um dos parênteses que eu quero abrir aqui é que os Barbas, desde o começo, até quando a gente chegou nos partes, eles foram 7 anos, cara, a gente sempre trabalhou no orgânico. A gente nunca fez uma publicidade nossa para atingir os números que a gente chegou hoje. Então a gente tem um trabalho muito nessa de indicação e tal. Então a gente conseguiu mostrar para esses primeiros clientes os projetos que a gente fazia, o que estava refletindo diferente para a vida daquele cara, daquele empreendedor, daquela empresa, né? Então o nosso portfólio, conforme ele foi crescendo, ele foi nos ajudando a ampliar isso, né? Mostrando essa relação do que a gente oferecia, né? A forma diferente que a gente faz de fazer web, né? Então assim, hoje os nossos sites, eles são muito imersivos, assim, a gente trabalha com imagens em 4K, uma galera odeia isso, né? Que deixa o site performance, o site pesado. Mas a gente fala, cara, o nosso game é esse, sabe, cara? É você ter um site completamente diferente. Os nossos inspirações, assim, tipo, é os sites da Apple, sabe? Tipo, aquelas páginas que tem aqueles efeitos, aquelas imagens legais, e a gente vai muito nessa linha. E a questão do copy também, né? Tipo, essa galera começou a ter uma narrativa, um discurso que o Sérgio foi trazendo para dentro da jogada que eles não imaginavam, né? Então, tudo isso, as coisas foram acontecendo, os clientes foram entendendo, né, como a gente trabalhava, né, às vezes com muito custo, assim, mas a gente, lá atrás, a gente tentava impor um pouco. Pô, cara, é importante fazer as imagens. Não, mas eu não quero investir em foto, não quero mudar minha marca, não quero fazer isso, quero só fazer o site, sabe? Então, foi difícil, cara, até a gente chegar no ponto que a gente tá hoje, que depois a gente pode, o Rafa até pode comentar um pouco mais. Até ser um pouco mais nichado ainda do que a gente faz, o nosso foco, ele é site institucional. E-commerce, marketplaces, nós não fazemos. O foco, ele é institucional. Lepa falou aqui da brincadeira das imagens. Claro que a gente se preocupa, mas não é o que a gente tá na nossa cabeça fazer a performance do site. Porque ali é a vitrine do cara. É um site onde a gente tem que apresentar e muito bem o cliente. Quando alguém acessa aquele site, que hoje eu vejo como um negócio que hoje é mais difícil e o mais caro, é você conseguir a atenção de alguém. Quando alguém chegou e entrou no seu site, e entrou do Zezinho, do Guinho, do Luizinho, e ele viu e falou, opa, peraí, aqui tem alguma coisa diferente. Ele percebe isso daí. Então a gente ajuda e a gente participa no nosso desenvolvimento, toda a imersão no cliente, entender o que ele faz, como faz, por quê, qual que é o público que ele quer atingir, quem que ele não quer atingir, para a gente poder pegar todas as informações, fazer todos os textos, né? Eu falo, né? Tem que ser um punch muito bem dado, porque na hora que a pessoa chegou ali, tem que levar ela ali pro botãozinho, clicar e fazer o contato. Então a gente não se preocupa 100% com a performance. Não é um site de venda, não é um site de clique e compra aqui. Não é uma landing page. Exato. Então, não é uma compra por impulso, né? É uma compra de um alto valor, né? Então não é uma coisa que vai ser comprada, nossa, gostei, cliquei e comprei. Sim. Tem todo um convencimento ali para você mostrar essa credibilidade da empresa, através das fotos, do texto, da experiência do site, né? A gente atende muito segmento de saúde, segmento médico. Entendi. Então, por exemplo, uma clínica. Então a gente tem que mostrar toda esse entorno, né? Essa credibilidade, essa atmosfera, né? Então, por isso que é essa experiência mais imersiva e não um negócio tão de rápido consumo. Entendi. Então vocês começaram lá com esses microempreendedores e hoje vocês foram lapidando, obviamente, para o tamanho da empresa, até para que eles possam ser empresas que estão dispostas a investir o ticket que vocês estão propondo hoje, com algumas que vocês são especialistas, como no caso de clínicas de saúde e tal, então vocês estão partindo para essa área, de alguma forma estão nichando para isso ou não? É só grande parte dos clientes são desse segmento, mas tem outros também. O que vocês estão olhando a nível de nicho ou algo nesse sentido? Com relação ao nicho, assim, a gente não foi mirando no segmento de health, de saúde, né? Acabou acontecendo, a gente fez um site para um médico e, cara, o site realmente impactante, assim, o cara, ele precisava fazer cirurgia, sabe? Tipo, o grande lance era a cirurgia. A gente levou esse cara para um estúdio, paramentamos ele com roupa de cirurgião, sabe? Fizemos uma coisa que a gente não via num site de médico, que geralmente
era o Dr. X, e aí uma fotinha tem a carinha dele ali, ele não se promovia muito no seu www, né? Tá. A gente tem uma galera de médicos que hoje já se expõe mais em redes sociais e tal, que, cara, nem preciso de site, consigo me promover. Mas tem uma grande massa de profissionais que não tem esse feeling de falar, de produzir conteúdo, de engajar e tal, eles são mais retraídos, né? Os médicos. Então a gente começou a olhar para esses caras, falou, cara, esses caras precisam de ajuda. Legal. E aí, como que a gente faz? Vamos trabalhar isso. Então levava ele para estúdio, fazia foto como cirurgião, sei lá. E isso causou um impacto, assim, tipo, quando você comparava, você estava buscando uma cirurgia, por alguma coisa, você entrava no site de um, entrava no outro, você via essa percepção visual. A hora que você entrava no site, já via ele com os instrumentos, as coisas. Cara, muito legal. Então, e nesse caso específico, assim, não só esse, mas alguns desses segmentos, assim, o cliente falou pra gente, eu não quero gente no meu consultório, porque o meu negócio não é consultório, eu quero ser a segunda, eu quero ser a terceira opinião. Então, o meu público não é só o paciente, meu público são outros médicos. Então, eu preciso... Então, eu falo assim, por que eu vou te colocar, como todo site convencional de médico, de jaleco, granatinha, braço cruzado? Então, a gente fez essa abordagem. E isso é uma aposta dos Barbas, o cliente ele tem noção de como é que vai ser o site dele lá no final. Por quê? Ele está participando de toda a construção, wireframe, desenvolvimento de texto e tudo mais. Mas a parte criativa... Nós marcamos um horário para apresentar para ele. Eu quero que ele tenha a experiência como se ele estivesse procurando o serviço dele. E muitas vezes a gente apresenta, o cara faz... Eu nunca imaginei que eu pudesse me apresentar dessa maneira. Esse foi um caso. E é super legal, que a gente faz todo um ritual lá, assim. Então, a gente tem o nosso planejamento lá, tipo, todas as etapas que a gente vai cumprir até a entrega. E tem a data da apresentação do site. E a gente conecta com o cliente online, vai exibir no site. E é fantástico, cara, porque ele vai ver pela primeira vez, a gente vai apresentando, falando dos insights, porquê disso, porquê daquilo. Isso é ótimo, né? Você envolver o cliente no processo, eu acho que ele é muito importante, porque ouvindo algumas agências, uma dor muito latente, assim, que eu sempre ouvia era, cara, às vezes parece que meu cliente pensa que eu só tenho ele de cliente, fica me chamando toda hora, não sei o quê, sendo que, cara, a gente tem os nossos prazos e tudo mais. Sim. Mas por que isso acontece? Porque você fala para ele que vai fazer e você só volta a falar com ele quando tá pronto. E nesse período o cliente fica, cara, será que eles estão andando com o meu processo? Então é uma preocupação natural. Então até um insight muito legal que uma agência fez uma vez foi, eles tinham toda a jornada do cliente mapeada e cada vez que esse cliente chegava em uma certa etapa, eles enviavam um cardzinho pro cliente, tipo um checkpoint. Cara, parabéns, você atingiu tal etapa, agora estamos fazendo isso, legal, prazo tal. Então foi meio que gamificando essa jornada ali do cliente, porque aí eu do outro lado fico tranquilo, porque eu sei que a Barbas tá cuidando do meu. Né? Então acho que isso é muito E quando nós assinamos um contrato, uma das primeiras coisas que acontece, que eu faço com o cliente óbvio, eu apresento toda a equipe e tudo mais, mas eu já passo todas as etapas que nós teremos no desenvolvimento do site e todo o cronograma. Brinco que, se você resolver sair fazer uma viagem, volta ao mínimo de 6 meses, você não me mandar as informações, você vai ficar parado, eu só rego e vai lá para frente. Sim. Mas o cliente ele já tem essa estimativa de como é que vai acontecer, os dias que vão acontecer. Então acho que isso é legal porque ele se envolve e ele sabe que aquilo é um filho nosso, da Barbas e do cliente, que depende dos dois para ele ser muito bem feito e ser entregue ali no final. Perfeito. Diminuir a ansiedade, né? Assim, acho que isso é muito... E realmente aumenta a percepção de valor de vocês, que é o pop-up que eu vou entrar, de que vocês têm um método, digamos, né? Então, assim, não estou entrando, contratando a Barbas e eles vão sair fazendo, cada um é de um jeito. Quando você, a hora que o cara está contratando, já mostra tudo o que vai acontecer, transmite segurança. Porque aí você não está vendendo um simples site, um simples serviço. Você está vendendo o método da Barba, sei lá. Então, como a gente pode chamar esse método, né? Então, é muito o que a gente sempre falou aqui, assim, né? Há um tempo atrás, a gente tinha uma unidade de negócio aqui que era o Lab. Não sei se vocês chegaram a ouvir nas nossas imersões e tal. Eu acho que eu vi algumas. Era uma agência de social e performance, né? Só que, cara, a gente vendia que era o método Lab. No fim do dia, gente, de verdade, a gente fazia social e performance. Só que era o método Lab. Então, olha a diferença de percepção de valor. Né? E isso impacta totalmente no aumento de ticket médio. Aumento de ticket médio nada mais é do que percepção de valor e confiança. Né? Então, percepção de valor, um método contribui. Confiança através de processos como esse que você falou, deixar tudo bem claro desde o início.
de você mostrar cases de outros clientes parecidos com aquele. Então, essa questão que ele comentou da saúde eu acho interessante, porque se eu sou um médico hoje e vou contratar vocês, e vocês me mostram que vocês já tiveram cases de sucesso com outros X médicos, eu fico muito mais disposto a investir um valor alto, porque eu sei que vai retornar. O que eu tenho medo é de investir 100 mil reais em alguma coisa Isso é uma aventura, saber, né? Sem saber. Então, não me gera confiança se eu chego... Por exemplo, eu tenho escolas de inglês. Eu chego em vocês e vocês me mostram um case de um site de um médico, não vai me gerar tanta confiança. Então, por isso que muitas agências acabam optando por nichar ou criar um produto específico para tal nicho, justamente para isso. Então, no caso de vocês que atendem bastante saúde, será que não faz sentido um produto de Barbas Health, sei lá, e aí vai ser específico para isso? Não que precise parar de fazer as outras coisas, mas pode ser uma unidade de negócio. Então, tudo isso transmite confiança para quem está do outro lado. E aí eu quero pegar justamente esse pop-up agora. Como é que foi para vocês? Você falou, o primeiro cliente foi R$300. Quais foram os pontos, além de tudo isso que a gente já conversou, que contribuíram para esse aumento de ticket médio? Uma coisa que eu percebo que, cara, normalmente a culpa é muito mais nossa, o problema tá muito mais na gente, de ter medo de cobrar caro. Total. Né? Mas como é que foi? Como é que tá sendo, inclusive, ainda para vocês isso? Nós sempre fomos muito mãos na massa, né? Hands-on. Nós sempre fizemos. Nós começamos nós 3. E aí foi mais um, mais outro. Hoje nós estamos em quase 16 pessoas na Barbas e alguns que são esporádicos. Então nós sempre colocamos muita mão na massa e a gente nunca teve muito como ir para o mercado. E a gente queria alguma coisa que, como se alguém estivesse olhando para a Barbas Digital de uma maneira mais business. Porque a gente estava muito inserido, a gente precisava de alguém nos cutucando, alguém falando, você precisa fazer isso, você precisa prestar atenção naquilo, e a gente sair daquela operação. Foi quando chegou a parte da nossa vida, né, através do Lepa, inclusive, e a gente percebeu que, peraí, esses caras são diferentes, não é aquilo que a gente estava buscando, porque a gente já estava em busca e nunca tinha dado um match. Nós temos sites de consultores aos montes, nós fizemos vários. Então, assim, a gente poderia procurar algum... Conversamos com algumas pessoas, mas não no intuito de ser cliente deles, mas para entender como que era o processo. E a gente via que não rolava. E aí, quando nós entramos para a Partners, começamos a conhecer, ser incentivados a fazer as coisas, nós falamos, aquilo que eles estão falando, sabe aquele cliente, aquele, nós já passamos por isso, por que a gente está deixando de lado isso? Vamos começar a mostrar que a gente pode, que a gente faz, que a gente tem uma entrega diferenciada. A gente, obviamente, antes a gente teve muita dificuldade. Você falou, né? Como que você chegar no microempreendedor e vender isso daí? Uma grande barreira que a gente tinha, chegava o pessoal, porque meu site foi feito pelo filho da vizinha da minha avó, lá da praia, sabe? Ele sumiu com tudo. Vocês não vão fazer a mesma coisa? Então, mostrar o que a gente conhece, o que a gente faz, como faz, essa metodologia... E a Partners mostrando pra gente como seguir, ter uma metodologia a seguir, a fazer, nós começamos a olhar que a gente poderia sim, óbvio, olhar para dentro de casa, investir nos nossos processos, investir na nossa equipe, investir em tecnologia para a gente poder oferecer, inclusive, coisas melhores e a gente poder sair um pouco da operação para olhar mais para o nosso negócio e ter novos produtos. Com todo mundo da Partners, inclusive com você que participou do nosso Tank, falou, até onde vocês estão deixando muito dinheiro na mesa. Aí nós começamos a perceber que nós tínhamos muito mais para oferecer. Nós temos muito mais. Eu acho que isso daí foi o grande lance, a virada de chave. Falava, peraí, vamos ver como que a gente pode fazer isso daí. Legal. E houve essa pivotagem. Hoje, nós estamos... posso falar assim, escolhendo mais nossos clientes. Nós temos uma carteira grande de clientes na casa, que alguns nós estamos deixando, ou não estão fazendo, até porque eles não veem essa percepção de valor. Essa nossa entrega. Temos clientes que já vieram, saíram e voltaram. Que, peraí, era diferente. Então, assim, isso é super legal, isso é importante. A pessoa perceber que a gente tem muito para entregar de qualidade, de tecnologia, de opinião. Nós não queremos ser apenas uma agência de comunicação aonde nós vamos receber as informações e falar, faz assim. Mas por que faz assim? Se der certo,
Você que mandou fazer assim. Se der errado, a culpa é dos barbers que fizeram assim. Então, o nosso negócio é muito ser ativo com o cliente. Mostrar, trazer alternativas, sugestões. Então, a gente faz essa pegada e eu acho que a Partners ajudou muito a gente a olhar com melhores olhos para dentro da Barbas, para a gente poder aumentar o nosso ticket médio, que aumentou consideravelmente, e hoje a gente está conseguindo ter mais qualidade de vida, de entregas de trabalhos, com um valor melhor, e a gente deixar de atender os clientes que são, eu brinco, né? Clientes fazendo clientices, né? Tipo, que dá dor de cabeça. Então, pelo que eu entendi, teve essa virada de mentalidade de vocês com todas essas provocações e tudo mais, e vocês atacaram muito a nível de percepção de valor a qualidade do que vocês entregam. Assim, acho que é um diferencial de vocês, né? A qualidade daquilo que vocês entregam. Então, é nesse caminho, assim, né? Isso é legal, cara, assim, porque você trouxe, né? Vocês estão no processo de ter cada vez escolher clientes e tudo mais. Eu não acho que, às vezes, é comum você encontrar uma agência, eu tenho 50 clientes, 60 clientes. Cara, de verdade, eu acho que é muito mais legal você ter 10 clientes pagando um ticket melhor do que ter 100 pagando um pouquinho. Dá muito mais trabalho, custa muito mais caro, né? Então, eu acho que por isso que eu sou um grande fã de você ter, justamente, cara, uma agência que vai ter uma entrega de qualidade, com um time muito bem montado, com um ticket que tem uma boa margem, e aí você não precisa, cara, ter centenas de clientes ali dentro. Você pode ter poucos, mas bons clientes, né? Então, acho que é nesse caminho que vocês estão querendo seguir também. É isso, agora, assim, a gente tinha muitos clientes. E quando a gente começou essa jornada, a gente não podia falar não para cliente. A gente tinha que trazer para dentro, cara. A gente precisava de receita, entendeu? Sim. Tem até alguns casos assim, tipo, tem cliente que paga os barbas há 2 anos e não tem o site ainda. Mas ele é cobrado toda semana para fazer o material, para produzir. Cara, pensa nisso, cara. Uma empresa, ele paga uma empresa para ficar cobrando ele, saca? Exato. E ele na correria do tempo não consegue ver. Não, mas é tipo academia que você paga e não vai. Tem alguns casos assim. Sim. Mas onde eu quero chegar? Tipo, hoje a gente tem já com esse novo processo, né? De como a gente vem trabalhando e trazendo esses clientes. Hoje a gente entendeu que a gente busca essa conexão genuína com o cliente, mas eu quero que ele entenda qual que é o nosso processo, como que a gente faz para oferecer esse produto, que ele entenda o nosso processo e que ele realmente fala, não, estamos alinhados. Então hoje, quando um cliente chega até os barbers, a gente faz uma avaliação de brand, como que tá o brand, porque a marca reflete diretamente nessa página. E como a gente tem um perfil, né, de pegar clientes que estão com sites um pouco defasados, faz mais de 3 anos que não mexe nesse site e tal, então provavelmente ele tem uma marca que precisa dar um up também. A gente vai elevar o nível da comunicação dele. A marca precisa acompanhar. Cara, precisa mexer no seu brand. Não quero mexer nisso não, quero só fazer o site. Aí vai precisar fazer uma produção. Não quero investir. Cara, não vai rolar da gente trabalhar junto. Não é o cliente ideal de vocês. Não é o cliente ideal. Então a gente está conseguindo hoje, cara, mas foi através, né, dessa mentalidade. Lá atrás a gente não tinha essa possibilidade. Cara, tudo faz sentido, porque a gente precisava criar uma carteira. E a nossa carteira que a gente criou nos deu, né, condições de falar não hoje para cliente que está entrando. Então a gente está conseguindo escolher melhor e tal. Não só falar não para quem entrar, mas quem está dentro, você estava mencionando antes, que, cara, não faz sentido. Não faz sentido, né? Então a gente quer realmente criar essa conexão, né? Com os clientes, para que eles entendam quem é os Barbas, quem é o Lepa, quem é o Sérgio, o Rafa, qual é a verdade, né? Tipo, hoje a gente tá no mundo do momento do ser, né? Tipo, então, eu acho que é mais nessa linha, né? Então, os clientes quando vêm, eles se preocupam, né? Tipo, saber do Rafa, do Lepa, do Sérgio, a gente cria aquela conexão mesmo, né? Apresenta a nossa solução, traz para dentro, confia em você, eu vou precisar fazer isso, vamos. Até a gente conseguir entregar as soluções, né? E uma coisa que é super interessante, cara, que assim, né? Entramos no Partners aí o ano passado, outubro do ano passado, praticamente, fizemos a apresentação do nosso tank no início desse ano, e as reuniões com o Iago também, o nosso PXS... Outro Iago, tá? Outro Iago. Iago a cópia, no caso. Né? Mas é super importante essas reuniões, porque assim, hoje nós estamos percebendo que assim, nas reuniões, as provocações dele nos faz também pensar mais, até porque nós conseguimos sair da operação do negócio. Então faz também a gente executar. Então assim, nós não estamos abandonados de uma certa maneira. É claro que assim, nós queremos fazer, o negócio é nosso.
Sim. Nós que temos que ir para cima. É. Mas essas provocações faz. Ele fez uma provocação pra gente numa determinada semana e a gente pediu uma outra reunião, né? Falou assim, não, vamos antecipar porque temos que... E na hora que nós apresentamos para ele que a provocação que ele fez, nós aplicamos, fizemos, acontecemos e já estava funcionando, ele falou assim, eu não acredito nisso. Vocês estão de brincadeira comigo. Mas é isso, a gente também precisa olhar para o nosso negócio. Total. A gente sempre fala que para funcionar, e eu acho que é o caso também de qualquer negócio, não só do Partners, nós vamos fazer 100% dos nossos 50%. Mas vocês precisam fazer 100% dos 50% de vocês também. Assim como os clientes que vocês mencionaram. Exato. Se ele não faz lá o conteúdo, não faz essas coisas, não tem como vocês entregarem aquilo que vocês venderam, né? Então, acho que isso é legal. Só que sobre essa questão que vocês mencionaram, né? Eu acho que um diferencial, talvez, é quando uma pessoa contrata o Barbas, ela está contratando vocês e tudo mais. Eu enxergo pontos positivos e pontos negativos nisso, né? Ponto positivo é que eu adoraria que pessoas com a experiência de vocês e tudo mais estivessem olhando para o meu site ali, para minha marca todo dia ali. Isso é ótimo. Agora, para vocês, chega uma hora que vira um gargalo, né? E aí a gente tem um problema que vocês justamente mencionaram de estarem muito na operação no dia a dia. E o ponto é, quando vocês estão super imersos na operação e estão fazendo o negócio funcionar, ninguém está fazendo ele crescer, ninguém está olhando para frente. Então, por isso que eu diria que essa dor de estar preso na operação é a principal entre as agências por aí. E aí são os motivos pelos quais um dono não sai da operação, são vários. No início, cara, realmente tem que ser, não tem como. No início você vende, no início você gera o contrato, no início você faz o que precisar fazer. É assim, faz parte. Agora, chega um momento que muitas vezes é o próprio ego, talvez, do sócio ali. Muitas vezes talvez não ter a coragem de pegar algo que na sua percepção você faz a 100%, você vai delegar para alguém que vai sim no primeiro momento fazer a 70%, mas que em breve vai estar fazendo melhor do que você, afinal é para isso que a gente contrata pessoas, para que você possa alocar o seu tempo num lado mais estratégico do negócio, né? Então, eu acho que é isso. Eu sei que delegar muitas vezes é difícil. Depois que você começa a delegar, você fica fácil. Hoje em dia, o que eu delego é sacanagem. Hoje, quem quiser fazer, vai pegando e tal. Mas no início é difícil de você delegar, principalmente um negócio que vocês construíram com tanto carinho, né? Que foi tão difícil. Você colocar na mão de outra pessoa não é fácil, né? Mas esse dia tem que chegar para todo mundo, né? Não tem jeito. E isso é uma coisa que a gente brincava, falava assim, pô, mas nós vamos passar para outra pessoa fazer isso? A gente sempre fez. É por isso. Vamos passar para outro. Vamos ver como é que isso desenvolve. Nós estamos aqui. Né? Daí a gente acompanha, óbvio, não no dia a dia. Sim. Mas você vai acompanhando, a gente tem todo o nosso cronograma, nossas etapas e tudo mais. Mas nós vamos acompanhando em nossas reuniões de equipe e tudo mais. A gente vai acompanhando e fala, tá vendo esse ponto aqui? Precisa ser feito isso, aquilo lá, não sei o quê. Muitas vezes, não é sempre, mas a gente acaba entrando, até porque, e conversa com o cliente, que ele gosta de estar recebendo o nosso contato. Então, acho que isso é importante. Essa história de delegar, pra gente, no início desse ano aqui, falou assim, puta, mas e aí? Como é que vai ser? Nós que demos a nossa cara lá. Não, mas toda essa galera de Barbas que está aqui atendendo esses clientes, sabe que tem todo esse respaldo nosso e que nós vamos estar presente. É um processo, né? Que a gente, com mais de 500 sites que a gente já fez, a gente já captou como é que faz um bom site. Sim. Então, com isso, a gente aprimorou os processos, né? Desde a entrada do cliente na casa, como é que vai ser a próxima etapa, a etapa de entender o negócio dele, de criar o planejamento do site, de criar o conteúdo, de criar o design do site. Então, tudo isso a gente foi fortalecendo cada vez mais, né? E tornando esse processo mais coeso, de forma que fica mais fácil a gente passar essa metodologia para outras pessoas fazerem. Lógico, são pessoas que já estão com a gente, já estão acompanhando e que a gente vai treinando essas pessoas, né? Para que todos os sites, não é mais o Sérgio que escreve. Legal. Né? Mas eu tenho outras pessoas que eu treinei para que elas possam escrever de uma forma próxima à minha ou, claro, trazerem os diferenciais deles, os talentos deles para que... Quem sabe elas podem te ensinar também algo novo, né? Assim, que é o que a gente busca, né? A gente costuma dizer que
a gente não contrata pessoas para dizer a elas o que fazer, a gente contrata as pessoas para que elas nos digam o que fazer, né? Então, a gente sabe que não é fácil contratar, grandes talentos e tudo mais, principalmente no início de um negócio, você não vai ter ali um grande poder de investimento para trazer essas pessoas, mas eventualmente você vai encontrar pessoas muito boas para estarem com você e deixa elas empreender, cara. Deixa elas vão errar, é natural, mas tem que deixar. Acho que as pessoas sempre perguntam, acho que um dos grandes pontos fortes que a gente tem aqui no Partners, no time, é uma cultura forte. Acho que isso todo mundo percebe quando está dentro do programa e tudo mais. E as pessoas perguntam, cara, como é que vocês constroem esse tipo de coisa? Como é que vocês têm, eventualmente, pessoas tão boas, têm talentos aqui dentro? Como é que vocês têm pessoas que parecem que estão empreendendo com vocês, sendo que nem são donos do negócio? Cara, a gente traz pessoas com perfil de empreendedor e deixa elas empreender. Não adianta eu querer trazer alguém com perfil de empreendedor e ficar passando para ela o que ela tem que fazer, algo assim, porque não vai ficar. Faz assim exatamente, senão. Não vai ficar, porque ela tem um perfil de empreender, né? Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de começar o meu dia e muitas vezes eu não sei saber exatamente o que eu vou fazer. Eu não sou muito o cara da rotina, do manualzinho ali. Às vezes vai surgir um problemão e eu vou resolver esse problema. Então, eu acho que é isso. Assim. Então, como é que você traz redatores e traz pessoas para que no início, eventualmente, elas vão fazendo uma qualidade inferior à sua, mas você dando ferramentas suficientes, conhecimento suficiente e pista para essas pessoas, elas possam em breve fazer melhor do que você. Né? Acho que o ponto está aqui. E como é que vocês se dividem lá na agência hoje? Assim, qual que é a responsabilidade de cada um? Ou vocês todos ficam na mesma coisa ali? Como é que é essa divisão de vocês três nas funções hoje? Hoje nós estamos totalmente online. Pós-pandemia nós ficamos totalmente online, nós temos pessoas espalhadas, né? Mas nós unimos as expertises para começar a Barbas Digital. O Lepa, na questão, ele toca toda a parte de arte, desenvolvimento, então toda uma equipe junto com ele. O Sérgio, a questão da escrita, né? Copyright, toda a redação. E eu faço a parte tanto muito mais comercial, né? E um pouco de planejamento. Mas agora, essa parte mais do que fazer, como Barbas fazer, o Lepa ele se desenvolve muito bem nisso, então a gente consegue, o Lepa vem cheio de ideias, às vezes na madrugada chega aquele áudio de 16 minutos, eu falo assim, pelo amor de Deus, a gente já brinca que é o LepaCast, você nunca falou de podcast, tem o LepaCast, a gente brinca que é o LepaCast, então a gente divide, e aí nós temos, obviamente, cada um com a sua equipe, e tocamos isso daí. Mas abaixo da gente, hoje nós temos 3 pessoas que meio que coordenam toda a equipe. Legal. Né? Então nós estamos conseguindo fazer um pouco mais esse... Perfeito. Tem pessoas ali tocando o time com vocês. E imagino como é que tenha sido talvez a sensação para vocês de primeira vez que alguém escreveu um site sem ter sido você, ou a primeira vez que, sei lá, vai fechar um cliente sem ter sido um de vocês, ou que alguém fez algum trabalho ali, alguma produção sem necessariamente você na mão na massa ali. Eu acho que para o empreendedor esse tipo de conquista é muito gratificante, assim, né? Então, vou trazer de novo um exemplo aqui do Partners, mas nesse exato momento, Thiago, que é nosso diretor aqui, cara, a filha dele nasceu, tá, sei lá, umas 3 semanas que ele tá fora, e eu realmente acredito que para ele vai ser motivo de orgulho quando ele voltar, perceber que o negócio caminhou muito bem nesse período, que as coisas deram certo, enfim. Como eu comentei, inicialmente até machuca. Fala, puta, como você tá fazendo isso daqui? Eu não tô participando. Não é assim, meu. Mas é aquilo que a gente falou do ego. Então, exatamente. Mas depois você começa a falar, puta, isso aqui funciona, cara. Olha, ainda mais com essa questão de todo esse auxílio que nós tivemos de ter as metodologias, estipular de como fazer e passar isso daí para a pessoa e falar, agora, galã, voa, né? Vai lá, agora manda bala. E agora tem uma frente nova no Barbas também, né? Que a gente está abrindo agora, né? Que também foi uma provocação da Partners, que a gente sentia que a gente estava com a faca e o queijo na mão. A questão do dinheiro na mesa, né? A gente fazia o site e aí o cliente falava, beleza, agora eu tô com uma Ferrari na garagem, e aí, como é que eu faço para divulgar esse site? Essa parte de tráfego o Barbas não faz. Então era uma pedra no nosso sapato que a gente queria fazer, os clientes pediam e a gente não entregava. Entendi. Isso foi uma decisão nossa, Thiago, lá atrás, quando a gente se posicionou e falou, cara, nosso negócio é web, é só o site.
Então a gente era assediado a todo momento para fazer social media do cliente, para fazer tráfego, para fazer as outras necessidades do marketing digital. E a gente falou, cara, vamos ficar só com essa engrenagemzinha, vamos acreditar nela. E pra gente tava tudo bem, com isso a gente não precisava inflar muito o time, cara, porque senão a gente não tinha, porque a gente ganhava uma mensalidadezinha do site, que elas foram crescendo, mas eu ia chamar um time de social media para oferecer para um cliente, não conseguia aplicar a mensalidade, sabe? Então foi bem complicado. Então a gente se manteve ali fiel ao desenvolvimento de web. Agora, com a nossa carteira grande, explorar essa carteira, já na estabilidade que a empresa está hoje e tal, agora era o momento de lançar, né, uma nova solução e trazer combustível para esses carros aí, né? Sim. E aí a gente lançou essa parte de tráfego aí nosso. E é legal vocês terem aproveitado essa oportunidade, porque acho que um ponto que é curioso da gente se questionar é qual é a dor que o seu produto gera. Exato. Porque com o site vocês estão resolvendo uma dor. Exato. Só que aí a pessoa tá com o site na mão, como ele falou, como é que eu uso isso? Aí gera uma nova dor. Uma nova dor. Aí, então assim, todo produto ele vai gerando novas dores. E o que é interessante é que no nosso processo comercial, nós falávamos, vamos fazer o site, vamos te entregar o melhor, vamos te colocar a Ferrari na sua garagem. Né? Mas, se você não investir depois, isso deve ser um custo. Isso daqui tem que ser investimento para você. Sim. Então você precisa, na Ferrari, botar gasolina, pagar o imposto, ter a carteira de habilitação. Então você precisa procurar alguma agência para fazer isso para você. Mas muita gente não ia. E a gente até indicava agências para fazer. Procura esse, procura aquele, procura aquele. Foi quando daí veio, tá com muito dinheiro na mesa. Então, assim, então agora nós estamos explorando essa nossa carteira. Esse cliente falando, vem aqui, seu site está assim. Como a gente tem todas as informações do site, para a gente trazer tráfego para o cliente e gerar novos negócios. Perfeito. Eu até brinco que os Barbas eram uma fábrica de web e hoje ela está pivotando para uma fábrica de resultados, porque a gente vai dar a mão para esse cara, Sim. a gente vai pegar ele na jornada toda, desde o desenvolvimento da imagem dele, do caminho da empresa, solução, desenvolvimento da página, né, ajuda e consultoria de como ele desenvolveu uma rede social, porque como a gente não faz social media, a gente ajuda muitos clientes a desenvolver de forma orgânica, eles mesmos produzirem, né, porque eles se tornem creators, assim, né, e aí ajudamos ele na parte de tráfego, né, e aí é onde as coisas têm que acontecer lá na frente, né? Sim, legal. Perfeito, cara, legal. E até porque, assim, acho que vocês entenderem bem que o cliente não está contratando vocês porque ele quer um site, ele quer atingir algum resultado por meio do site de vocês. Então, vocês venderem, justamente como você mencionou, o resultado, seja via site, seja via sair batendo em porta e entregando panfletos, não interessa. O que ele quer no fim do dia é o resultado. Né? Justamente por isso que a gente sugere muito, cara, você vai começar a fazer uma agência de social media, de tráfego, não fica vendendo quantidade de posts que você faz. Fica contando ali o que a gente chama de volumetria. Cara, no fim do mês ele quer o resultado. Se vai ser via um post ou 30 posts, é diferente, né? Então, e o olhar nosso para esse segmento foi que, cara, primeiro a gente estava sendo bombardeado por anúncios, ads, para tudo quanto é lado. Todo mundo a todo momento, né? E a gente vem de uma escola antiga de publicidade, né? Que a gente acredita, né? Tipo, então fazer aquele anúncio para uma página de revista, então tem todo aquele conceito, aquele trabalho, né? Essência, uma campanha e tal. Então ali tem muitos insights que a gente traz para hoje criar anúncios, né? Que são anúncios mais direcionados, que ele tem um link muito forte com o trabalho que a gente desenvolveu aqui, né? Então não adianta muito você ter um site super legal se o seu anúncio não está convencendo o cara a dar o clique ou arrastar para cima ou para o lado para cair e ver esse trabalho, né? Então essa peça, esse ads também, que seria um trabalho criativo que envolve o copy, envolve, né, visual. Então isso, né, os insights e o material que a gente recebe ali para desenvolver essa página é aproveitado nesse segundo momento para criar peças matadoras, assim, de anúncios que trazem resultado. Legal. Então a gente vê que, né, que tipo, a galera hoje, como é muito fácil, os caras fazem, tipo, cara, 3 campanhas, 10 criativos, vai testando os 10, vai melhorando, né? Então a gente, cara, legal, funciona, mas para o seu segmento, que é ali, vamos fazer peças matadoras, vamos pensar bem nesse anúncio, vamos jogar lá, lógico, vamos validar, vamos acompanhar, mas a gente se dedica mais para criar esses ads, né, para que eles, né, tragam mais resultados e performem melhor. Boa, cara, incrível. E
eu sempre gosto de, indo para um caminho final aqui do papo, a gente olhar para o futuro um pouquinho, assim, cara. Vocês mencionaram, então, dessa nova frente de negócio que vocês estão olhando. Mas, assim, qual que é o sonho grande mesmo, assim, da Barbas? Daqui 5, 10 anos, o que a gente pode esperar? Para que vocês estão olhando? Vocês têm isso em mente? O que vocês querem ser nos próximos anos? Enfim, qual que é o sonho? Cara, eu vou falar assim... Esses dias eu entrei num site, apertei um botão, ele descarregou um site pra mim. Incrível, as inteligências artificiais, o jeito que tá surgindo e tal. E isso nos faz pensar muito, né? Entendi. Cara, então a gente tem que sempre estar olhando lá na frente. A gente tem, assim, várias iniciativas. Hoje o meu grande sonho é ter um business altamente escalável, saca? Tipo, que não dependa de operação, de pessoas, estrutura e tal, né? Tem um caminho, a gente tem algumas iniciativas nessa, algumas ligadas e atreladas à questão de web, de sites, a gente viu algumas oportunidades, né? Então, assim, a gente tem algumas iniciativas nessa linha, que eu acho que pode funcionar bem, e a gente quer, né? Tipo, eu quero começar a puxar mais esses caras que estavam meio engavetados aí, agora que a gente tá um pouquinho mais de tempo, né? Que foi um pouco do puxão de orelha que você deu no nosso tank. Aonde lá no final do tank, nós colocamos lá, sei lá, umas 15 iniciativas do que a gente quer fazer. Tanto é que nós falamos assim, questão de 1 minuto. Criar o Barbas tal, Barbas Cards, Barbas tal. Nós já deles era o BarbaCast, hein? BarbaCast. Então a gente tem isso daí, mas só que nós nunca paramos para pensar, porque nós nunca conseguimos. E agora nós estamos vendo que, vamos então agora no segundo semestre pensar com mais carinho neste produto aqui para a gente pensar, porque isso não vai acontecer também de uma hora para outra. Né? Então a gente... E esse alívio de poder sair da operação, de ter pessoas fazendo e pessoas altamente capacitadas, pessoal que está lá dentro, a gente fala, você é uma barbinha, você é uma barbudete, né? A questão é, a gente quer crescer junto. Sim. Claro, é um negócio, nós queremos ganhar dinheiro, mas queremos que todos ganhem, nós queremos que todo mundo venha com a gente para entender esse espírito. Né? Pra gente não ser, é uma empresa, pode parecer um clichê, é uma família, a gente tá sempre junto, conversando, marca reunião para não falar de nada, sabe? Aquela história, até porque a história de estar online. Então acho que isso é importante, acho que de agora a gente saindo, a gente vai conseguir aplicar muito dessas coisas que a gente teve esse puxão de orelha. Legal. E que, cara, foi extremamente importante. Então podemos esperar várias coisas novas das Barbas aí nos próximos semestres. Legal, cara, que bom, né, gente, que bom. E muitas dessas coisas vão dar certas, outras não. Não tenham medo gente, de começar e de descontinuar, eventualmente, uma unidade de negócio. A gente errou bastante aqui, por exemplo, para chegar nessas que ficaram aqui hoje. Mas, cara, a coisa que eu aprendi é que a gente tem que acertar uma vez. Exato. Né? Então, assim, vão sem medo nisso, né? E tem uma pergunta para finalizar que eu gosto muito de fazer, que, na verdade, são sempre duas, mas uma, acho que eu pergunto, a gente sempre fala muito de conexões aqui, né? E a gente acredita no empreendedorismo colaborativo, poder das conexões e tudo mais. E eu sempre pergunto para os convidados quem foi uma conexão fundamental, uma pessoa que ele conheceu para que o negócio chegasse onde está. Acho que o de vocês é inevitável, vocês terem se conhecido e se conectaram. Agora, o quão importante foi para a jornada de vocês conhecer as pessoas certas? Vocês mencionaram várias vezes ao longo do papo que conheciam pessoas já de mercado, clientes que vinham através de contatos. O quanto conhecer as pessoas certas foi importante para vocês nesses 7 anos aí de Barbas, ou da vida de vocês como um todo? Olha, eu vou te falar, a importância é total, 120%. Até porque é uma coisa que nós fazíamos e fazemos um pouco errado ainda, e isso a gente é cobrado, inclusive pela parte, mas pelo outro, que é todos os nossos clientes, eles vieram de forma orgânica. Nós nunca fomos atrás dos clientes. Claro, ao longo do tempo, todo o nosso conhecimento de ir lá, apresentar, falar, saber que a gente estava fazendo sites. Então, acho que isso foi muito importante. Dessa nossa jornada de agências, de veículos de comunicação. Então, o pessoal sabendo vir atrás. Então, assim, eu tenho caras que eram donos, diretores de agências que eu trabalhei, que os caras são clientes do Barbas hoje. Então, acho que essa bagagem adquirida, e eu acho que tudo que a gente representou também, acho que um pouco do negócio deles,
Eu acho que isso ajudou muito. Isso, sabe? Eu acho que com nós três. Sim. Então agora, com essa pivotagem do nosso negócio, esse aumento de ticket, esse investimento que nós fizemos em equipe, em tudo mais, tecnologia, para oferecer melhor, eu acho que isso é mais do que nunca, extremamente importante a gente ter esses conhecimentos, as pessoas ao nosso lado e poder crescer, né? Sim, perfeito. Até porque, por mais que eventualmente vocês falem, pô, agora eu vou começar então a ir atrás de clientes e tudo mais. Vocês vão perceber que quanto maior é o cliente, a base para você chegar nele vai ser o relacionamento. Assim, dificilmente você vai conseguir que uma empresa gigantesca compre o serviço de vocês clicando no anúncio, né? Então, o relacionamento, isso que vocês já têm esse hábito de ter criado desde o início lá de vocês, é algo que vai se manter provavelmente. Obviamente, o que vocês vão fazer é começar a fazer cada vez mais intencionalmente para que vocês não dependam de organicamente as pessoas virem até vocês. Agora, a base desses grandes clientes vai ser esse relacionamento. Né? Iago, mas aí tem um parênteses também que esse nicho que a gente está atacando no mercado, a gente ainda não foi para os grandes players, para os gigantes, tá? A gente ainda tá numa faixa mirando esses segmentos e a gente viu que existe 2 camadas aí ao longo do processo, né? Então a gente tá ainda focando em médias, né? Acho que pequenas, mas médias e empreendedores, profissionais, liberais, que tem um ticket alto, que tem um faturamento legal. Então é em cima desse cara que a gente tá atuando. Legal. A gente conseguiu subir o nosso ticket, mas ali olhando para esses caras, né? Ainda não estão brigando com os grandes lá. Mas vamos chegar lá, Mas né? vamos chegar lá. E tanto que temos clientes antigos da Barbas que estão fazendo projetos novos com o novo ticket. Sim, e Então, o que é ótimo, né? Que é ótimo. Perceber que, de certa forma, cresceram com vocês, né? Porque se eles estão hoje... se eles têm a capacidade de investir mais do que eles tinham lá atrás, provavelmente eles cresceram junto com vocês. Então né? ele tem essa percepção de valor, do que a gente entrega, como ajuda, como faz. Então eu acho que isso daí é ótimo. Boa. O relacionamento é tudo. Sim, incrível, gente. E bom, gente, se alguém quiser encontrar vocês nas redes sociais, como é que as pessoas podem encontrar? Tanto a Barbas quanto vocês como pessoas físicas, enfim. Conta aí pra galera como é que elas acham vocês. Vai, Sérgio, o Sérgio é bom de fazer. Faz o anúncio, vai lá, vamos ver. Tem o site dos Barbas. Cara, se a galera entrar nesse site, o site não carregasse... Que inclusive tá para sair um novo, né? Nós estamos produzindo Quando sai? novo. Quando sai? Tem uma data? Temos data? Qual que é a data, Lepa? Não querem se comprometer publicamente. Obrigado por perguntar. Quando que sai, Lepão? Que é barbas.digital. Então já começa aí um domínio diferente, assim, né? Para facilitar essa localização. Depois tem o Instagram do Barbas, Legal. Barbas Digital também, em que a gente movimenta mais os stories, mais essa parte, mas também é uma parte que a gente quer aparecer mais, a gente quer entregar mais amador conteúdo, dos Barbas, né? Mostrar mais o nosso dia a dia. Legal. E acho que o Instagram pessoal, né, de cada um, sim. o meu é Sérgio Biscaldi. Biscaldi, o seu? Rafa Duarte. Rafa Duarte. Lepa Barbas. Perfeito. E se você quer também acompanhar um pouquinho mais, siga lá, @sejampartner. Gente, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu te agradeço, cara. Pô, acho que ficaria um tempão, mas já passou um tempo bom aqui, voou o papo. Estão xingando a gente aqui para acabar logo, né? O guia do bem, o guia do bem. Mas, cara, foi um papo muito bom. Tenho certeza que a galera que tá em casa ouvindo e que eventualmente tem as mesmas dores ou já passaram por essas dores, vão poder tirar bons insights. Eu sempre falo que eu não acho que nós aqui ou a Barbas somos maiores do que outras agências, mas numa linha do tempo a gente já passou por alguns desafios que essas agências estão passando. E o que a gente busca ensinar aqui no Partners é justamente o que ao longo desse caminho, que a gente talvez está um pouquinho aqui, a gente errou e que a gente possa gerar. Vocês não precisem errar tanto quanto a gente errou. Esse é o grande ponto. Né? Então, trazer vocês aqui e ouvir essa evolução que vocês tiveram tão pouco tempo. E ele não falou no podcast, mas eles conseguiram tirar semanas de férias nesses últimos tempos. Né? Então, isso foi super legal, grande conquista. Eu vou falar de uma conquista aí. Ó. Falei. Sabe uma coisa que a gente tinha em comum? Uhum. 500 grupos de WhatsApp dos clientes. Os clientes, e a gente conseguiu eliminar isso, cara. Isso é uma sensação. Pensa nisso, porque lá atrás a gente falou, cara, para cada cliente vamos criar um grupinho. Saíram de todos os grupos. Todos os grupos. Nossa, cara, isso é um alívio bem grande. Assim, só para finalizar, eu só queria falar um negócio. Queria mandar um abraço pro Guilherme, que também é um dos sócios da empresa. Legal. É nosso CTO, não pôde estar aqui, mas
Esse cara é fantástico aí no nosso dia a dia, tá sempre com a gente. E mandar um salve aí pro Gui. Uau. É o mestre. Conhecido como mestre. Um abraço pro mestre Gui aí, então. E bom, pessoal, ficamos por aqui nesse episódio. Acompanhe as redes sociais do Partners e nos vemos na próxima. Valeu. Partners on Demand.